Uma boa noite, a paz do Senhor, como vocês estão? Já vou dar alguns minutos, para que todo mundo consiga entrar na nossa live. Hoje nós estamos dando continuidade a mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Casa de Zadok, onde nós estamos fazendo o mês de janeiro, que é o mês da sabedoria. Então nós estamos fazendo todos os dias o estudo de um capítulo do livro de Provérbios, Hoje, como nós estamos no dia 9, nós vamos estar estudando Provérbios, capítulo 9. Então, você que está junto conosco acompanhando esse mês de estudo, você comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, de tema de estudo bíblico, dúvidas que você venha ter a respeito dos livros de Provérbios. E também você compartilhe, com amigos, familiares, tanto cristão quanto não cristão, Quem ainda não conhece a Bíblia, ou conhece, mas tem dificuldade de estudar, quem se converteu há pouco tempo e gostaria de estudar a Bíblia, nós vamos estar sempre trazendo para vocês estudos aprofundados do que a Bíblia diz, tá? A gente procura estudar, Nós temos um acervo de Bíblias, tanto Bíblias físicas quanto Bíblias em PDF, e a gente procura também, apesar de vocês estarem vendo mais eu, a pastora Nayara, nos nossos vídeos aqui no canal, nós temos obreiros também que oram pela vida de vocês, que nos estudam junto conosco, os estudos bíblicos, apesar de que os estudos que a maioria em si que são tragos aqui, sou eu mesma, juntamente com a pastora Nayara, que fazemos os estudos, levamos para a revisão ou estudamos juntas para poder aplicar aí. É muito importante no estudo bíblico a gente pegar o contexto, da época com que foi escrita. Cada livro da Bíblia, ele é estudado de uma forma diferenciada, porque são épocas diferentes. Apesar da gente ver Jesus Cristo sendo falado em todos os livros da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e de Deus ser falado, na sua trindade, na presença do Espírito Santo e todas as demais características de Deus serem muito repetidas em todos os livros, foram autores diferentes que escreveram isso. Então a gente estuda isso, traz aqui para você essa interpretação, essas curiosidades, para que edifique a sua fé. Como eu costumo dizer, esse livro ele é só um livro sem a presença do Espírito Santo, mas quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, nós vemos que esse livro passa a ser uma palavra viva. Ela chega na sua casa, ela chega na sua família, ela mexe com a sua alma. Algo no seu coração muda quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a orar. Algo se revela para você. E o nome desse algo é Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Eu quero agradecer o retorno, daqueles que estudam conosco aqui os estudos bíblicos e nos mandam mensagem, nos mandam dúvidas, conversam conosco, apesar de eu parecer muito jovem, a pastora Nayara parecer muito nova, A pastora Nayara já está aí com 37, eu tenho 34 anos. Então nós já temos uma caminhada com Cristo, temos uma experiência em estudo bíblico, temos experiência, em visitar, acompanho muito a pastora Nayara nas pregações, nos ministérios. Então nós não levantamos a placa de uma igreja só, porque nós cremos que o reino de Deus ele é mundial, O reino de Deus ele é pregado em todos os lugares, ele veio para todas as nações, ele veio para todos os povos. Então o que nós queremos aqui não é que você conheça a placa de uma igreja. O que a gente quer aqui não é que você conheça a Bárbara ou a pastora Nayara, é que você conheça Deus, que você possa ser alcançado como nós fomos por essa palavra e que você possa servir ao Senhor aonde você for, qual igreja você escolher congregar, mas que você sirva a Deus por gratidão, porque você foi transformado pela palavra e você quer que outras pessoas conheçam a Deus também da mesma maneira. Então, desde já, eu já dei alguns minutos aí, para todo mundo entrar, começar a se organizar. Eu vou já chamar a pastora Nayara daqui a uns 2 minutinhos. Ela tá se organizando lá para entrar conosco na live também. E hoje eu trago aqui para vocês uma Bíblia que
que é uma Bíblia muito querida, né, por mim. Eu gosto muito dela, que é a Bíblia de Estudo do Expositor, tá? Você que ministra estudo, você que ajuda na escola dominical, você que faz pregações, você que tem sede da palavra de Deus, essa Bíblia, ela é fantástica. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vocês conseguem ver que tem palavras em vermelho e tem palavras em preto. Essas letras em preto, elas são a Bíblia, né? E essas palavras em vermelho são os versículos explicados versículo por versículo, para facilitar o entendimento e o seu estudo bíblico. Então eu acho ela fantástica a critério de você poder contar com pessoas que buscaram entender o contexto histórico, dar referências de base bíblica de outros livros que foi escrito aquele versículo, e assim como eu gosto muito também da Bíblia de Estudo da Genebra, né? A Genebra também é uma que eu gosto muito. Paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso Janeiro da Sabedoria, na qual todos os dias às 22 horas nós estamos nos reunindo aqui para nós estudarmos a palavra do Senhor, né, no livro de Provérbios, e hoje nós iremos ler o Provérbios 9. E aqui eu também vou usar uma Bíblia que eu ainda não usei ainda nas nossas lives, que é a Nova Versão Internacional. Todas essas Bíblias, elas são de uso nosso, né, da Escola Bíblica Casa de Isadora, que nós sempre gostamos de variar nas versões, né, então é também para te incentivar, né, mas aí você pode acompanhar na Bíblia, na linguagem que você tiver. Lembrando que quando você começa a estudar, é sempre bom você ter uma linguagem a qual se aproxima do seu entendimento. É por isso que a Bíblia tem várias traduções, várias versões, né? A Bárbara está com a Bíblia do Expositor, que para você que está começando a fazer estudo, né, ela é maravilhosa, né, a Bíblia do Expositor, porque ela é explicada versículo por versículo. Essa Bíblia aqui que eu tenho é chamada Temas em Concordância, né, as Bíblias que têm concordância, aquelas Bíblias que você vai ler no versículo e ele tem ali um númerozinho do lado que é referente a algum versículo que apoia o que você está lendo. Então, essas Bíblias, para você que quer se aprofundar, estudar, você que ministra tudo, é muito bom que você tenha ela no seu acervo pessoal, né? Bíblias de diferentes versões, Bíblias de estudo, né? Nós temos aí a Bíblia Genebra, que, né, para quem trabalha com estudo bíblico, ela é obrigatória você ter ela, né? A Bíblia de Estudo de Genebra, né, a título de curiosidade, ela é a primeira Bíblia de estudo do mundo, né, que foi criada, é a Bíblia Genebra. Então ela é muito boa. Então nós utilizamos Bíblias variadas que são do nosso acervo, né, da Escola Bíblica Casa de Isadora. Nós temos Bíblias físicas, em formatos digitais, nós temos todas as Bíblias que são disponíveis em português, com todas as versões, e nós sempre estamos trazendo aqui para você conhecer. Talvez você que é novo convertido, você que está começando, você ganhou uma Bíblia de alguém, né, ganhou uma Bíblia de presente, e aí você leu e não entendeu muito assim o modo que está escrito, e aí você pode sim procurar uma Bíblia, porque existem várias versões que está escrito, né, o mesmo objetivo, mas de uma forma diferente para te ajudar. Então, essa que eu estou aqui nas mãos, que é a Nova Versão Internacional, ela é uma Bíblia mais atual, né, ela é uma Bíblia mais ali junto com a NA, ela é uma Bíblia assim com termo mais atual, ela ainda é um termo formal, mas ela é mais atual. Então, eu vou estar utilizando ela e a Bárbara vai estar usando a Bíblia do Expositor. Isso é muito importante, porque com o tempo, irmãos, nos estudos a gente vai até procurar trazer sempre maneiras diferentes de estar lendo a Bíblia para vocês, porque muitas das vezes, pelo menos eu, quando comecei a fazer estudo, eu tinha essa dificuldade de como manusear a Bíblia, de como pegar esses versículos que são referência, que estão ao redor, de como estudar isso, como procurar o contexto, como interpretar as palavras, como usar o dicionário bíblico. E porque eu começava, parecia que virava toda uma bagunça ali na cabeça, e aí se você não consegue fazer uma metodologia de estudo que dá certo para você, você acaba se confundindo, você acaba não entendendo nada, e você acaba desistindo do estudo bíblico, você acha que aquilo ali não é para você. Então eu trago essa experiência nossa para vocês, porque o estudo bíblico ele é para todo mundo, existem várias maneiras de se estudar a Bíblia.
Então, às vezes, você vai aqui vendo várias metodologias, várias formas de escrita da Bíblia, as formas com que você consegue estudar, para você encontrar uma que fica mais agradável para você no seu entendimento, né? Para que você não desista de estudar a Bíblia, mas principalmente para que você ganhe autonomia de estudar a Bíblia. Porque o que nós reparamos hoje em dia? As pessoas, elas estão viciando vocês, viciando nós, né, em ser dependente do estudo bíblico deles. Então, isso nós não estamos aqui para fazer isso, irmãos. Nós não queremos que você fique aqui para sempre ouvindo a pastora Nayara e a Bárbara. Não, nós queremos desenvolver, eu brinco assim, alfabetizar biblicamente, né, todo mundo, para que você tenha essa autonomia. O dia que nós não estivermos mais aqui online, porventura, você consegue sozinho pegar a sua Bíblia, você consegue fazer um estudo e você consegue desenvolver para a sua família os seus estudos de forma com que você não fique dependente. Porque vai chegar uma época, infelizmente, em que a Bíblia não vai ser mais acessível para todo mundo igual é hoje. Então, nós temos que preparar a igreja, irmãos, nós e vocês, para esse dia, quando esse dia chegar. Pode ser que chegue um dia, do dia para a noite, e fale assim, olha, a partir de hoje a Bíblia está proibida, né? O estudo está proibido da Bíblia. Então, você tem que ter essa autonomia para que você não perca, né, a essência de estar conectado com Deus, tá bom? Então, vamos lá. Antes de todo e qualquer estudo, né, vamos orar, vamos agradecer a Deus, mas principalmente pedir para Ele a misericórdia e a graça dele estar ajudando a gente na sabedoria de Deus nesse estudo. Então, curva sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Como nós temos visto, Pai, o teu cuidado conosco. Obrigado porque durante esses estudos, Pai, nós conseguimos ver a tua poderosa mão, nós conseguimos ver a tua presença. Então, por mais uma vez, por misericórdia e por graça, Pai, porque nós não merecemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, mas mesmo assim o Senhor tem feito, Pai. Continua, Pai, nos dando sabedoria, discernimento, do teu entendimento, Pai, porque nós reconhecemos que nossa sabedoria e nosso entendimento é nada. Pai, mais uma vez, por misericórdia, eu peço que cada um, Senhor, que estiver acesso a esta live, Pai, aonde chegar, Senhor, esse estudo, Pai, traz as almas, Pai, traz as pessoas que precisam, que têm sede de Ti, que não sabem aonde, Senhor, Te encontrar. Traz, Pai, nem ela vai saber como ela parou aqui nesta live, Pai, mas eu creio, Pai, que o Senhor pode tocar, pode curar, transformar, libertar cada uma delas. Pai, mais uma vez, Pai, repreende, Pai, o poder do inimigo sobre a vida dessas almas. Abre os olhos, abre os entendimentos dos ouvidos, Pai, que elas estejam atentas à Tua voz. E durante o mover, Pai, desse estudo, quebra, Pai, as correntes. Lança por terra, Pai. Abre, Senhor, o coração dessa alma, Pai, e que ela possa respirar, Pai. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Que elas também possam sentir a Tua presença como alívio, Pai, como bálsamo e cura para as feridas, Pai. E desde já crendo nisso, Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém? Então, é isso. O capítulo 9 de Provérbios, irmãos, ele é um capítulo onde ele é dividido em duas partes, né? Ele é dividido ali do 1 ao 12 e do 12 até o 18. Ele vem falando sobre o banquete da sabedoria, né? E o convite que faz aí a mulher, a loucura. Então ele vem dizendo os dois lados, né? Por quê? Porque a gente acredita, irmãos, a gente crê dentro da palavra de Deus que só há dois caminhos. Ou você serve a um Deus, ou você serve o outro. Não tem meio termo. E a mesma coisa aqui vem com a sabedoria. Ou você busca a sabedoria, ou você vai acabar encontrando, né, a loucura aí que descreve os livros de Provérbios, os versículos de Provérbios. E dentro disso, ele fala muitas das vezes nesses capítulos que nós estamos lendo a respeito do jovem, né? Eles veem esse convite específico principalmente para os jovens. Por quê? Porque a partir ali dos 12 anos, culturalmente, na época que foi escrita a Bíblia, eles não tinham essa questão de adolescentes, né? Ou você era criança, ou passou dos 12 anos, você era um jovem adulto, mas que você já iniciava a sua vida e que a partir dos 12 anos você já tinha escolhas para fazer. Então ele vem convidando você, a partir dos 12 anos, jovem, a você já tomar as suas decisões, a você já pensar
que tudo aquilo que você vai decidir hoje, tudo aquilo que você vai fazer, vai decidir o teu futuro, vai decidir quem você vai ser, como. Então, Provérbios, ele vem nos direcionando, né, a isso, a essa tomada de decisão. Eu vou ler com vocês os primeiros, deixa eu ver aqui, meu nome. Primeiros 6 versículos, tá? E aí a pastora Nayara lê lá na versão dela. Vou colocar aqui. A sabedoria edificou a sua casa, e já lavrou as suas 7 colunas. Matou as suas vítimas e misturou o seu vinho, e tem preparada a sua mesa. Já enviou as suas criadas, e sobre as alturas da cidade está clamando. Qualquer um que seja simples, venha para cá, aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho, que eu misturei. 6. Deixai os imprudentes e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então, eu vou ler aqui a parte vermelhinha, que é uma explicação a respeito dos versículos. Então, ele fala que 7 é um número de Deus, tá? Da perfeição total, completa e universal. É a mesma igreja para toda a humanidade. Então, ele vem falando que Provérbios aqui na sabedoria, quando eu disse no versículo 1, ele está dizendo sobre a igreja numa só casa. Então, apesar de nós termos várias congregações, a sabedoria fala que nós temos uma igreja para toda a humanidade, que é a igreja de Jesus, né? No versículo 2 ele fala que, quando ele fala a respeito das vítimas, matou as suas vítimas, ele está falando dos sacrifícios de animais antes da cruz. E o vinho, misturou o seu vinho, seria o gozo que acompanha a salvação, a respeito aí da provisão para todas as coisas. Já enviou as suas criadas. As criadas aqui que ele fala, aí a Bíblia do Expositor, me fala que a palavra criadas, no hebraico, refere-se tanto aos jovens varões como às mulheres, enviados como missionários por toda parte do mundo. Sobre as alturas da cidade está clamando, ele fala que emprega todos os meios disponíveis no mundo para anunciar o evangelho. Então, os versículos do 4 ao 6 apresentam o convite da sabedoria aos perdidos em comparação ao convite que será estendido pela mulher alheia. No versículo 5, quando ele fala do pão e do vinho, ele está simbolizando o que o Cordeiro fez, né, o sangue de Jesus lá na cruz que foi derramado por nós. Seria a Santa Ceia, o corpo e o vinho de Jesus. Versículo 6, deixai os imprudentes e vivei, andai pelo caminho do entendimento, quer dizer que o Espírito Santo nos diz que não devemos dar ouvido à mulher alheia, à falsa doutrina ou a falsos apóstolos, sem ir no caminho da Bíblia, que é o verdadeiro entendimento. Vou lendo aqui na minha versão. Diz assim: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm consciência, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem insensatez e vocês terão vida, e andem pelo caminho do entendimento. Esse capítulo 9, né, ele é um dos mais bonitos do livro de Provérbios, que ele fala sobre o banquete da sabedoria. E aqui nós temos 2 banquetes. Nós vamos ter o banquete da sabedoria e depois o banquete da insensatez, né, que é comparado a uma mulher imoral, esfarrapatosa. Esse banquete da sabedoria, ela fala assim, né, que a sabedoria ela construiu a sua casa, firmada em 7 colunas. Né, ele faz ali a alusão ali a Jerusalém, né, que foi feito acima de 7 colunas. Mas na verdade esse número 7, como foi falado aí, ele remete a um número perfeito. E aí ele está então remetendo a uma construção perfeita. Algo perfeito foi construído através da sabedoria. E a sabedoria como uma construção perfeita da parte de Deus. E aí essa sabedoria que ela vai construir a sua casa e ela vai fazer um banquete. E ela vai chamar os seus servos, ou seja, como foi falado, os missionários, as pessoas que apregou uma palavra, a convidar as pessoas a participarem do seu banquete, a participar da sua mesa. Só que ela pede uma condição para você participar desta mesa, que é uma parte importante de ser colocada aqui. O versículo 6 fala assim: deixem insensatez e vocês terão vida.
Ou seja, o banquete da sabedoria, ele nos convida a ser sábio. Ele nos convida a buscar uma vida de sabedoria e ele nos convida a nos alimentar, né? O pão e o vinho, na época bíblica, ele era o início de uma ceia, ou seja, o início de um jantar. Você oferecia o pão e o vinho até que fosse trago o prato principal, ou então você servia depois do prato principal. Então, assim, quando ela fala assim, olha, eu vou preparar o prato, eu vou preparar o vinho, ou seja, eu vou preparar um banquete, mas para que você participe deste banquete, você precisa sair do caminho do insensatez. Ou seja, você precisa se separar daquilo que não é certo. Você precisa se separar daquilo que não tem bom testemunho. Você precisa separar daquilo que é errado. Então, quando você entra no caminho da sabedoria, para você ter os deleites que a sabedoria te dá, você precisa ter um posicionamento. E isso é muito visto quando nós viemos para o caminho de Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós começamos a caminhar, o Senhor ele começa a fazer uma transformação na minha vida e na sua vida. E essa transformação ela vai fazer uma separação. Porque a partir do momento que você senta na mesa do banquete da sabedoria, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então aqui no capítulo 9 nós vamos ter dois banquetes. Você não consegue participar dos dois. Ou você vai sentar na mesa de um, ou você vai participar do outro. Por isso que a palavra, se você sentar na minha mesa, na mesa da sabedoria, você vai ter que ter uma separação de certos tipos de comportamentos que não cabe mais para quem está sentando na mesa da sabedoria. Então, a partir do momento em que você tem um compromisso com Deus, a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, a Bíblia fala que o batismo ele é um novo nascimento. Quando você tem um novo nascimento, você não tem mais as velhas manias, os velhos pensamentos, porque tudo se torna novo. Quando a Bíblia diz que se torna novo, é porque não há mais uma acusação da parte de Deus. A ira de Deus não recai mais sobre isso, porque você está lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, se você está lavado pelo sangue do Senhor Jesus, precisa haver uma mudança. Então, se você está no caminho do Senhor, como é que você está no caminho do Senhor e você continua mentindo, você continua falando palavrão, você continua tendo maus comportamentos, você continua falando mal do seu irmão, você continua planejando coisas ruins? Então, você se senta na mesa sem sair de insensatez, por quê? Porque a pessoa insensata, que a Bíblia está dizendo aqui, são pessoas sem juízo. E o que é uma pessoa sem juízo? É uma pessoa que age sem pensar. É uma pessoa que não mede as consequências dos seus atos. É uma pessoa que age sem querer saber das consequências. É isso que a Bíblia chama de insensatez. Então, a construção da sabedoria, a casa onde a sabedoria habita, ela é uma casa perfeita. E o que é perfeito para Deus? Perfeito para Deus é quando há o lugar. E aí ele está falando de banquete, fala, os sacrifícios já foram colocados. E todo esse monte da casa da sabedoria, ele está remetendo a Cristo. Porque está falando de sacrifício, a Bíblia fala que Cristo é o sacrifício perfeito. A Bíblia está falando que ela está oferecendo vinho e pão, né? Então nós vamos remeter aí a ceia do Senhor. O que era a ceia do Senhor? Era um momento de intimidade que o Senhor teve com seus discípulos. Então, a sabedoria aqui está chamando discípulos. Não é pessoas que estão passeando. Ela chama, ela convida a todos, porque esse é o chamado. O chamado é para todos. Ele é lançado e chamado para todos ali. Mas para você sentar à mesa, e para você, o que é aceitar a mesa? É aceitar o convite. É você aceitar o convite. E esse convite, quando você aceita de sentar à mesa da sabedoria, o Senhor traz entendimento para você. E aí você que está nos acompanhando pela primeira vez, nós explicamos nas lives passadas a diferença de sabedoria para entendimento. Porque os dois precisam estar juntos. Às vezes você tem um entendimento de uma situação, mas você não tem uma sabedoria de como agir. Então, por isso que elas estão juntas. E aí, quando o banquete é colocado, né, que ele vai colocar do alimento, vinho é alegria, pão é alimento que vai te saciar. Então, aqui está dizendo de algo completo. É uma construção completa. Só que, para isso, precisa de que você se posicione a sair da mesa do insensato. A sair da companhia do insensato. O que é a companhia? Às vezes você pensa assim, então eu vou ter que deixar de conversar com aquele amigo que não é cristão, eu vou ter que ir no meu trabalho, eu vou ter que voltar a ser uma bolha, não ter contato com ninguém. Não, quando a Bíblia diz que maldito é aqueles que sentam na roda dos escarnecedores, não é você ter contato. A Bíblia está dizendo de você ter conveniência. É de você concordar com os atos, é de você pensar igual, é de você agir igual, é de você tratar igual. Isso é companhia. Porque o que era companhia na época da Bíblia? Existiam as pessoas de companhia. As pessoas de companhia eram servos que você contratava para ir com você aonde você fosse.
Então, por exemplo, tinha as servas de companhia. As servas de companhia eram empregadas que as mulheres contratavam para ajudá-las na tarefa de casa e ir com elas aonde é que elas fossem. Então, esse era os servos de companhia. Então, ele não tinha, vamos dizer assim, a legalidade de dizer se ia para o A e para o B. Era uma questão de imitação. Eu vou onde você vai, eu sento onde você senta, eu vou agir como você age, eu concordo do jeito que você concorda. Então, quando a Bíblia diz que eu não posso ter como companhia alguém insensato, é quando eu me comporto como ele me comporta, quando ele se comporta, quando eu penso do jeito que ele pensa, quando eu estou agindo do jeito que ele está agindo. É isso que a Bíblia condena. A Bíblia não está condenando você ter um amigo não cristão. Até porque, se você está inserido no mundo, e se você é luz, a luz ela só faz a diferença aonde tem trevas. Se tiver tudo luz, ela não vai fazer a diferença. Ela vai fazer a diferença onde tem trevas. Então a Bíblia não está dizendo que você não pode ter um amigo não cristão. Às vezes você tem no seu trabalho o seu parceiro de trabalho, sua parceira de trabalho, o seu amigo do colégio, o seu amigo da faculdade, o seu vizinho e a sua vizinha. Você pode ter uma amizade. O que não se pode acontecer? É de você ter os mesmos comportamentos daqueles que não temem a Deus, que não servem ao Senhor, porque precisa haver uma diferença. Porque você imagina, se nós falamos igual, andamos igual, temos o mesmo pensamento e comportamento, qual a diferença que está havendo? Não tem diferença nenhuma. E precisa haver uma diferença, por mais que esteticamente seja igual. Eu não sei qual foi das lives que foi falado sobre trigo e o joio. Se você olhar para eles dois, eles são esteticamente iguais, mas tem uma diferença, porque um dá fruto e o outro não. Um é só estética, ele tem uma estética que presta para alguma coisa e para nada presta. Então, quando você serve ao Senhor, quando você vem para os caminhos de Deus, quando você coloca Deus como o primeiro na sua vida, algumas coisas precisam ser mudadas. Os comportamentos precisam ser mudados. E esse tipo de entendimento, às vezes você tem esse entendimento. Olha, tem um entendimento que eu preciso me comportar diferente no meu trabalho. Eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser mais paciente. Eu preciso que as palavras que saiam da minha boca não sejam palavras agressivas, não sejam palavras que maldizem ninguém. Mas eu ainda não tenho esse controle. Então, o que é que eu faço? Eu peço sabedoria para Deus. Porque eu pedindo sabedoria, a Bíblia diz que se nós pedirmos, ele dá a quem quer, a quem pede dá de graça, ou seja, está aberto para todos. Então, se você pedir sabedoria para o Senhor ele vai te dar sabedoria para você estar num ambiente sem você ser companhia, sem você ser conivente com situações erradas. Precisa haver uma diferença. É por isso que você precisa se alimentar da sabedoria. Você precisa se alimentar deste banquete. Mas para você se alimentar deste banquete, tem preço. Quando nós falamos, irmão, sobre salvação, a salvação, ela não tem preço. Ela foi dada por graça. Agora, servir ao Senhor tem um preço. Só que esse preço, ele não é pago com dízimo, ele não é pago com oferta, ele não é pago com você indo para a igreja todos os dias. Ele é pago com obras para o Senhor, para glorificar o Senhor. E que obras são essas? Às vezes você pensa assim, nossa, eu não sirvo para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque nós resumimos a obra de Deus em cantar, pregar, ir para a igreja e fazer alguma coisa dentro da igreja. Você, quando você está lá no seu trabalho, que você se comporta como uma mulher de Deus, um homem de Deus, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está lá na sua escola, na sua faculdade, você tem um comportamento de cristão, e todo mundo lá sabe que você é um cristão, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está aí na sua rua, com o seu vizinho, você dá uma palavra para ele, uma palavra bíblica, né, e ele sabe, da sua casa sai louvores, da sua casa sai coisas boas, o seu vizinho não escuta palavrão, não escuta briga, não escuta confusão, você está fazendo a obra de Deus. E essa obra, irmão, ela tem impacto na vida das pessoas, porque nós resumimos a obra de Deus ao que nós fazemos dentro de 4 paredes, né? Dentro de 4 paredes. Então, você imagina aí, uma igreja tem 200 pessoas, as 200 pessoas, elas não vão pregar, as 200 pessoas, elas não vão cantar, as 200 pessoas não vão conseguir servir ao templo. Então, o que as outras vão fazer? Eu não faço a obra de Deus, eu não tenho obra. Não, você faz a obra de Deus quando você cuida de seus filhos, quando você evangeliza seus filhos, quando você ora com seus filhos, quando você ora pelo seu esposo, quando você ora pela sua esposa, quando você cuida da sua casa, para que as pessoas em volta vejam que ali mora um homem, uma mulher de Deus. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Senhor. Então, assim, todos nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. E que obras são essas? Obras que as pessoas reconheçam que você é servo e serve de Deus. Mesmo que você não pregue, mesmo que você não cante, mesmo que você não esteja, vamos dizer assim, no altar ali servindo, você pode ficar sentado. Você tem uma vida lá fora.
Você tem uma vida no trabalho, você tem uma vida no emprego, você tem uma vida social, você tem uma vida nas redes sociais. E tudo isso tem que demonstrar a obra de Deus na sua vida. Tem que demonstrar a obra de Deus na sua vida. Tem pessoas, irmão, que eles são ótimos obreiros dentro da igreja. Fora, o vizinho nem imagina que ele é crente, que ele serve ao Senhor. O patrão dele nem desconfia. Então, isso é você pregar contra o reino do Senhor. É você não estar fazendo a obra de Deus. Mas, pastor, eu dou o dízimo. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu tomei todas as ceias do ano de 2025. Eu não faltei nenhuma. Mas se você escandaliza do lado de fora, você não está fazendo a obra do Senhor. A obra do Senhor você faz todos os dias, aonde você estiver, proclamando o nome do Senhor com bom testemunho, com bons louvores, com palavras que as pessoas identifiquem que você serve Jesus. De verdade. Que o seu coração está tomado por sabedoria da parte de Deus. Eu estava, enquanto a pastora Nera estava falando, eu estava dando uma lida aqui na observação da Bíblia de Estudo da Genebra, né? Você que tem uma Bíblia de Estudo, seja Genebra, as outras, ela vem aqui com a parte da Bíblia e embaixo ela vem com um comentário bíblico, né? De versículo e algumas palavras também. Em azul aqui, você vai ver o que é esse azul. São os versículos que têm referência em outros livros também, falando mais ou menos a mesma base que foi falada aqui. E aí, justamente isso que a pastora Nara falou, ele vem comentando aqui embaixo que o quê? Que nesses primeiros versículos, a sabedoria, ela tá te convidando a assumir um compromisso. Ela tá convidando aqueles que ainda não declararam publicamente o que é sentar ali no banquete? É você fazer essa escolha, essa decisão e declarar publicamente essa decisão com o seu gesto. Né? Que você sentar e ser visto ali no banquete, ser visto como você está tendo decisões, gestos, do qual você vai ser reconhecido publicamente. Então, justamente isso, uma vida com Deus. Por quê? Porque muitas das vezes você acaba passando desapercebido essa escolha publicamente. Essa escolha de que você aceitou Jesus e às vezes em todos esses anos que você tem de congregação, você acha que por você não ter um cargo eclesiástico, você não precisa declarar publicamente. Eu me lembrei da passagem que fala assim, olha, a seara é grande, mas tem poucos trabalhadores. Por quê? Porque a gente acha que o trabalhador, a responsabilidade de ganhar almas é do pastor, é do líder de jovens, é do líder de mulheres ou do líder de homens, seja qual for o cargo eclesiástico. Não, a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai me dizer que todos nós podemos e devemos ser trabalhadores na seara de Cristo. Então você não afaste-se, né, das pessoas que não servem a Deus. Seja realmente essa luz para as pessoas. Fale de Jesus, seja testemunho vivo, haja como quem teme a Deus, para que elas consigam ver a diferença. Por quê? Hoje a gente vê um evangelho sendo pregado, né, de que assim, eu sou assim, entendeu? Eu nasci assim e Jesus tem que me aceitar assim, entendeu? Então eu vou gritar, eu vou falar mesmo. Não, irmãos, o Espírito Santo, ele vem dizendo que a partir do momento que nós somos batizados pelo Espírito Santo, ele tem uns dons para desenvolver em nós. Ele tem um dom, ele vem trabalhando a mansidão, a sabedoria, o entendimento, a paciência, o amor. Então você que ama um filho, você vai tratar ele de maneira diferente. Você que ama o seu irmão, a sua irmã, você que tem uma família, você vai tratar essa família. Já reparou que a gente, quando vem um familiar, a gente separa a melhor roupa de cama, a gente arruma a casa, a gente recepciona bem. Então a Bíblia, principalmente Provérbios, ela vem me ensinando isso, que nós devemos amar uns aos outros e tratar eles bem, demonstrando quem nós somos, tomando partido. Eu acho que o maior ensinamento desses 9 dias que a gente estudou Provérbios, o que eu poderia dizer assim, numa base geral, no contexto geral, você que ainda não viu os outros capítulos, está disponível lá no YouTube para você, é isso, posicione-se. Buscando a sabedoria, o entendimento, você tem que ter uma escolha do certo ou do errado. Nunca vai haver um meio termo. E aí, aqui no versículo 7 até o 12, ele vai dizer assim, cadê? O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injúria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda.
Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Então ele vem fazendo essa explicação aqui, que no versículo 7, quando é dito aos pregadores do versículo 3, que eles receberão, né, os escarnecedores zombarão daqueles e os violentos ofenderão. Então, quando a gente declara Jesus Cristo como seu Salvador, é natural que as pessoas não gostem de você, que as pessoas não queiram te receber bem. Versículo 8. Os que vivem pelos caminhos sem estar em conformidade com a Bíblia não sabem como aceitar uma reprimenda bondosa. Versículo 9. Nessa passagem nos é dito que, independente do quão sábio alguém possa ser, a Bíblia o fará mais sábio ainda. Versículo 10. Outra vez o Espírito Santo nos diz que todo conhecimento nosso, humano, é inútil, a menos que tenhamos o temor do Senhor. Este é o princípio da sabedoria, somente esse. Versículo 11. A intenção desse versículo não é necessariamente o aumento da vida física, mas sim a plenitude e utilidade da sua vida espiritual. 12. A ideia é o que rejeita a mensagem do Evangelho tem que sofrer pessoalmente as consequências da sua rejeição. Quando nós começamos a estudar o livro de Provérbios, você vai ver muito isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. São 15 vezes que esse versículo é repetido no livro de Provérbios inteiro. Então você imagina, Provérbios tem 31 capítulos. Quase a metade, eu sei, quase da metade, pelo menos tem um que fala exatamente sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e para o seu entendimento. E a ideia de temor do Senhor, ela chega a ficar 20 vezes aqui. Por quê? Porque só existe sabedoria com temor do Senhor. Se você tiver temor do Senhor, você tem a verdadeira sabedoria, a sabedoria da parte de Deus. E aí uma das coisas que a sabedoria fala é que para você saber a diferença daquele que tem a sabedoria de Deus e aquele que é o zombador ou o clonador, a pessoa sem juízo, né? É o quê? É como ela se comporta quando é repreendida. Quando nós vemos aqui o versículo 8, diz assim: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreende o sábio e ele o amará. Ou seja, a pessoa que tem a sabedoria da parte de Deus, quando ela é repreendida, ou seja, quando ela é exortada, quando ela recebe um conselho ou uma crítica, e a crítica que eu estou falando aqui é questão de conselho, não é crítica de falar mal. Ela retém o que é bom para aprender, e ela entende que aquela pessoa que está o repreendendo está fazendo um bem para ela, por mais que naquele momento não pareça ser bom o que está sendo ouvido. Mas o produto, o fruto do que está sendo ouvido, vai ter um movimento sábio para frente. Então a Bíblia diz assim, que quando você vai repreender um ímpio, ou seja, a pessoa que é tomada pela impiedade, se você vai repreender ele pelo mal que ele está fazendo, você vai querer dar um conselho para ele se consertar, para ele sair daquele caminho. Ele odeia quem está falando. Ele odeia o que está sendo falado e quem está falando. Até a profecia, irmão, até a profecia da parte do Espírito Santo de Deus, que é algo muito delicado. A Bíblia diz que você pode julgar a profecia, mas quem está falando, quem julga é o Senhor. Ou seja, quando você está sendo repreendido, quando você está sendo exortado, você tem que prestar atenção no que está sendo falado para o seu bem, e você tem que glorificar a Deus pela vida daquela pessoa, porque essa é a diferença. Você ama quem te corrige. Qual é o nosso problema nos dias de hoje? Nós amamos quem nos bajula. Se a pessoa bajula, se a pessoa, fica ali só elogiando, você não tem erro nenhum, você é perfeito, é a quarta pessoa da Trindade, entendeu? Tem uma quarta cadeira ali do lado de Deus, que é a sua. Tem problema. Ele não te ama se ele estiver fazendo isso. Não é um amigo de verdade, não é uma amizade que pode ficar no seu caminho. Hoje, saiu a notícia, no meio gospel, de um grande escritor, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, depois eu vou orar e vou colocar lá. Ele é um grande escritor evangélico,
de quase, irmão, 30 anos de ministério, acho que ele tem mais, uns 30, 40 anos de ministérios, escritor de livros fantásticos, inclusive a Casa dos Adultos, eu acho que tem quase a obra dele inteira. E hoje ele veio a público, né, eu vou até pesquisar o nome dele aqui, ele veio a público confessar um ato de adultério. Ele estava em adultério há 8 anos com uma mulher casada. E aí ele se arrependeu, confessou o seu pecado para sua esposa, eles já reconciliaram, mas ele resolveu por ele mesmo abandonar o ministério, né, por causa que, como ele é uma pessoa mundialmente conhecida, ele sentiu que ele quebrou uma confiança, né, ele quebrou uma confiança, então ele abandonou o ministério, ele deixou de pregar. Agora você imagine, 40 anos de ministério, quebrado em 8. Quebrado em 8. Você vê como é que a conta parece que não bate, às vezes, mas o inimigo ele não tem. E aí, uma coisa que eu achei bonita da parte dele é que ele foi corrigido em público, ou seja, você imagina, um homem mundialmente conhecido, teve o seu pecado em público corrigido, ele foi para frente da igreja dele e falou, ele confessou o seu pecado, ele já tinha falado com a sua esposa, e é isso que eu acho bonito, que se ele quisesse deixar no off, teria ficado no off, ninguém ficava sabendo, ele continuava vendendo os livros dele, estava tudo certão. Mas ele foi na frente da igreja, confessou o seu pecado, confessou o que estava fazendo, entendeu? Confessou para a igreja, confessou para o mundo e se retirou pedindo perdão por caos que ele causou, porque ele sabe o peso do nome que ele tem. Mas ele foi repreendido e ele aceitou essa repreensão. E o peso dessa repreensão foi perder um ministério conhecido, ele perdeu um nome, talvez, porque teve gente que falou mal dele hoje na internet inteira. Mas você sabe o que eu achei lindo da parte dele? É que isso não é maior do que o perdão. Ele perdeu nome, ele perdeu prestígio, reputação, mas ele sabia que se ele não tivesse o perdão e ele não fizesse isso, lá, quando chegasse naquele dia, irmão, aí sim que o negócio ia ficar feio pro lado dele. Então ele fez uma troca sábia. Ele trocou a reputação do homem, a reputação do mundo, para ter uma vida íntegra com Deus, porque ele falou que ele não ia suportar quebrar uma aliança com Deus, porque ele estava quebrando uma aliança com Deus. E durante esses 8 anos ele vendeu livro, ele deu palestra, ele pregou, ele ganhou vidas para Jesus, porque o dono é ele. Ele estava precisando, ele estava todo quebrado. Então, foi uma correção de um amigo. Ele se abriu com um amigo e o amigo corrigiu e falou: você precisa voltar para as pessoas. Você precisa mostrar para as pessoas que você não é o que você aparenta. Um amigo fez isso com ele. Um amigo de verdade. Um amigo aconselhou ele. Então, tenha pessoas de Deus na sua vida. E aí, essa é a diferença, irmão, de quem é sábio e de quem é insensato. Porque se fosse um insensato, ele falou: o quê? Você quer jogar meu ministério no chão? Você quer acabar com a minha reputação? Entendeu? Você quer acabar com alguma coisa com isso? Né? Você vai ganhar alguma coisa com isso, porque é isso que o zombador e o insensato faz. Ele cria paredes para nunca ser consertado. Então, se você é sábio, você mostra que você é sábio. Não é quando você está cantando, não é quando você está pregando, não é quando você está ministrando, porque você é dom do Espírito. Não tem nada seu. É como você reage quando Deus te conserta. É como você reage quando Deus pega a tua orelha, puxa, esfrega a tua cara no asfalto. Pastora, Deus não faz isso. Faz. E faz bonito. Ele faz. Porque você é filho. Ele te disciplina. E como é que você reage? Como nós reagimos, irmão? Então, eu te deixo 3 conselhos aqui. Você que é obreiro, você que está começando, eu te deixo 3 conselhos de uma pessoa que foi criada no Evangelho. 3 conselhos. Tenha pessoas de Deus, amigos de Deus, que te repreendam. Que tenha esse acesso para te repreender. Segundo, aceite a repreensão, porque não adianta você ter alguém que te repreenda se você não ouve a repreensão. E terceiro, haja quando você for repreendido para ir ao caminho do arrependimento. Você for repreendido, pega a vara da repreensão e se arrependa. É melhor você se arrepender aqui, porque naquele grande dia não haverá tempo para arrependimento. Você vai perder o ministério, talvez você vai perder o nome, talvez você vai perder a reputação, mas não perca a presença de Deus. Não perca a essência da presença do Senhor, porque a única coisa que te separa de você, de Deus, é o pecado. É só isso que nos separa. É só isso. Não é a reputação, não é o nome quebrado. Às vezes você que está me ouvindo aí, você teve seu ministério tomado, você teve sua cadeira tirada porque você confessou um pecado. Porque isso para mim é a maior hipocrisia da igreja. Enquanto você está lá pecando, você continua pregando e tudo. Você confessou o pecado, todo mundo te arranca, entendeu? Todo mundo te tira, todo mundo te abandona. É claro que você precisa ser disciplinado. Você precisa ser curado. Então você precisa ser tirado, não jogado fora. Não jogado fora.
Jogado fora não, você ainda faz parte do corpo. O corpo vai te curar. Se esse meu dedo aqui for ferido, ele não se cura sozinho. Ele precisa do corpo inteiro para curar. Mas se eu cortar ele do corpo, ele nunca vai se curar. Ele não vai ter células para curá-lo. Então ele precisa estar grudado no corpo. Mesmo que ele doente, toda a mão. Tá vendo quando a gente machuca um dedinho, parece que o pé inteiro sente? É porque está ligado no corpo. Está ligado no corpo. Escândalos, irmão, escândalos dessa proporção. A gente tem que ter muita sabedoria como lidar. É por isso que você precisa ter um amigo. Esse homem teve um amigo para falar para ele, você não pode se esconder. Porque da mesma maneira que você tem um ministério exposto, a sua disciplina também é na mesma proporção. Então peça para o Senhor, me dá um amigo e me ensina a ser sábio para que eu demonstre que tenho sabedoria. Você tem sabedoria não é porque você fala bonito, não é porque você aconselha todo mundo, não. É quando você corrigir. É aqui que a sabedoria está dizendo, ó, se você corrigir um ímpio, ele vai ficar com raiva de você. Então, se você fica com raiva de quem te repreende, de quem está te fazendo uma crítica para você, para quem está puxando a sua orelha para o seu crescimento, a Bíblia está dizendo que está te chamando de insensato. Agora, mesmo que doa, e tu aceite ser disciplinado. Porque dentro da sabedoria, é impossível você não ser disciplinado da parte de Deus. Abordando esse assunto que a pastora Nayara está falando, eu faço duas reflexões, né? A primeira reflexão é que você ser um amigo, que você tem a sabedoria de falar quando alguém está errado, você tem que ter o discernimento vindo de Deus. Por quê? Você falar com um amigo, você aconselhar um amigo, é diferente de você expor a pessoa, de você julgar, de você gritar, de você humilhar, de que você levar em público a fim de constranger aquela pessoa e matar a alma dessa pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque esse amigo que chegou nele e conversou com ele, teve uma sabedoria de Deus de conversar com ele e apontar de maneira que veio o arrependimento para que ele declarasse o que ele fez. Existem pessoas que na sede de vingança, porque isso não é de Deus, irmãos, isso é vingança. Na sede de demonstrar que você pegou alguém no erro, eu vou a público, eu vou gritar na igreja, eu vou postar no YouTube, eu vou fazer uma live disso, eu vou te humilhar. Você está trabalhando para o inimigo. Você aconselhar um amigo ou um irmão do seu ministério, você orar por essa pessoa para que Deus traga o arrependimento do pecado, é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque existem situações, irmãos, que a pessoa ela está mesmo em pecado. Ela está precisando de ajuda, ela caiu, ela está depressiva, ou seja, qual for a situação que ela está precisando. Você pode orar para Deus te dar a sabedoria de como você vai falar com ela e de esperar também que Deus faça o mover dele, porque esse papel não é nosso, e isso é a palavra de Deus que me fala, que o Espírito Santo que é o responsável por constranger a gente e trazer a gente ao arrependimento. Então não pegue para você um papel que não é seu. E existem situações que a pessoa não está em pecado. E aí eu sinto um exemplo muito básico, né? A pastora Nayara vai até abrir uma coisa aqui que ela é muito privada, ela não toca nesse assunto, mas é um exemplo principal disso. Tem acho que uns 3 anos que falam que a pastora Nayara está grávida. Acho que é filho de elefante, entendeu? Porque já tem 3 anos que tá. Então as pessoas acabam com o ministério. Menino, hora menino, entendeu? Então, assim, as pessoas apontam, entendeu? Vão para as igrejas, botam no púlpito e fala isso e fala aquilo de uma coisa que não é verdade. Uma coisa que não chegam na gente para perguntar. Esses dias falaram de mim. Eu cito a gente como exemplo, irmãos, porque eu não vou falar da vida de ninguém aqui. Eu falo da nossa, porque aí o problema é nosso, entendeu? Evita processo. Então, assim, tem meses que falam que eu tenho 17 anos. Então, assim, eu não tenho 17 anos, eu não sou menor de idade, entendeu? Nayara não tá me explorando nos vídeos, entendeu? Houve situações que falaram assim, a Nayara tá explorando ela que ela é menor de idade, não pode ser presa. Eu posso ser presa, irmãos. Eu tenho discernimento de tudo que nós falamos da palavra do Senhor aqui. Então, assim, mas não chegam em nós para falar, olha, pastora Nayara, eu ouvi essa situação, qual é a sua parte? Né, Bárbara, eu ouvi isso daqui, qual é a sua parte?
Então, eu cito a gente como exemplo, porque hoje, graças a Deus, nós temos força vinda de Deus, não é nossa, para não se abater. Nós nunca paramos de fazer estudo, nunca paramos de ministrar a palavra do Senhor, nunca paramos de gravar conteúdo para vocês, porque nós sabemos que nós estamos, né, direcionadas por Deus. Mas existem pessoas que não têm essa mesma força, que às vezes ela está tão machucada já pelo ministério, pelas pessoas, que ela simplesmente ela entrega, ela desiste, ela para. Então, às vezes, você está matando uma alma, você está tirando uma pessoa da casa do Senhor, sendo que é por uma mentira. Então, nós temos essa responsabilidade. Tome cuidado com o que você fala, a forma com que você fala, né? Ore pelas pessoas. Use o dom de Deus que há na sua vida, nas nossas vidas, para ser luz na vida da pessoa e não para destruir ministérios. E isso eu acho sensacional, porque quando existe a presença de Deus nesse lugar, né, nessa situação, como a pastora Nayara falou, a gente não joga pessoas fora. Quando o Espírito Santo está presente, você não vê as pessoas sendo expulsas, você não vê a pessoa sendo excluída da convivência. Já viu aquela situação que a pessoa é excluída da família, a pessoa é excluída da igreja, a pessoa não pode tocar mais em nada, não pode fazer mais nada, ela não pode nem receber a paz do Senhor. Irmãos, ela tem que receber a paz do Senhor, porque se ela confessou para Jesus o pecado dela, se Deus perdoou o pecado dela, quem somos eu e você para não perdoar, para não dar paz do Senhor, para não dizer, olha, irmão, fiquei sabendo do erro, do problema que o Senhor tem, mas conta comigo em oração, não desiste, porque Jesus é bom, você é falho, mas Jesus, ele é bom. E aí eu dou um dos maiores exemplos para mim da história, que são os primeiros, a igreja primitiva, ela sofreu uma grande perseguição. As pessoas morriam e casavam, teve mulheres que casaram 4 vezes, 5 vezes. As mulheres e os homens fugiam, né, de cidade em cidade, porque a qualquer momento podia ser preso por conta do evangelho. E elas tinham erros, elas tinham falhas, elas tinham os defeitos, né? Muita briga houve nessa época entre o que um acreditava e o que o outro acreditava, mas eles estavam ali, eles tinham a consciência de que era a igreja do Senhor, e eles buscavam tentar se apoiar, se ajudar quando um ia de uma cidade para outra. Por quê? Porque o evangelho, ele é isso, irmãos, ele é um só, é Jesus. E aí esse Provérbios, ele vem falando isso, que a igreja, ela tem 7 colunas. Ela é uma igreja grande. O que isso significa? Uma igreja com 7 colunas naquela época era um espaço amplo, era para todo mundo. Então o evangelho, ele não é só para você, ele não é só para sua igreja, ele não é só para quem está dentro do seu quadrado. Os irmãos que estão do lado, na igreja vizinha, eles também têm Jesus, os outros da frente também têm. Se porventura você souber que uma igreja está fechando, busque os membros de lá, saber o que aconteceu, vai orar por eles, não a fim de você trazer para a sua igreja, porque nós não temos que obrigar ninguém a vir para a placa da igreja que nós estamos, mas ter a consciência de que ali tem almas. Irmão, o que aconteceu? Foi um problema, você está caído, né? Foi um escândalo. Porque o que nós vemos é que quando há um escândalo como esse que a pastora Nayara falou, parece que os 40 anos que a pessoa fez passou-se uma borracha. Nada que ele fez presta, vamos jogar todos os livros dele fora, entendeu? Porque ele nunca teve a presença de Deus, porque ele, no fim do ministério, ele fez esse pecado. E não funciona assim, irmãos. Não funciona assim, porque senão os discípulos, tudo que eles passaram com Jesus, quando eles erraram ali na cruz com Jesus seria o primeiro a falar, olha, Pedro, eu vou jogar tudo que você passou esses 3 anos comigo fora, entendeu? Porque você acabou de me negar. Não, nós até comentamos sobre isso esses dias. Os discípulos, tirando João, que foi agraciado de estar ali aos pés junto com Maria, todos os outros não estavam lá. Isso nada mais nada menos é mostrando para mim, para você e para eles mesmos, que eles eram tão incapazes nesses 3 anos que eles passaram com Jesus, que naquela hora ali eles fugiram. E mesmo assim, Jesus, em vez de apontar quando ressuscitou, você não vê Jesus falando para eles, olha, você acabou de me negar, entendeu? Você tá duvidando, tá querendo pegar na minha mão para saber se eu ressuscitei mesmo, não tá tendo fé. Então, ele não fez isso. Qual é o direito que nós temos de fazer isso com as pessoas? Então, tenha atitude, tenha responsabilidade com a alma das pessoas. Porque, irmãos, isso é muito sério. Você às vezes pode, não agora, o que essa pessoa fez, o que esse escritor fez, ele se preocupou com o que ele ficaria devendo quando
a qualquer momento ele pudesse encontrar com Jesus. Porque alguns podem falar bem assim, mas ele demorou 8 anos, né? Por isso que ele fez agora, né? Mas, irmãos, ele tem a consciência de que a qualquer momento nesses 8 anos ele poderia ter perdido a vida dele. E ele sabe que ele teve a graça e a misericórdia de Deus deixá-lo ter essa oportunidade antes de vir falecer. Então ele sabe que isso é graça e misericórdia. Isso não é julgamento, isso é amor. Foi amor de Deus na vida dele, porque imagina se veio a pandemia, ele passou por uma pandemia e não faleceu. Então, às vezes, na minha vida e na sua vida, você está com uma situação já há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você fala, não, mas para que eu vou me arrepender agora, entendeu? Se já faz tanto tempo que eu estou no pecado, não, você ainda tem um fôlego de vida. Você tem que fazer isso porque ainda por graça e por misericórdia, Deus ainda está te dando a chance. Porque se amanhã, no segundo seguinte, você vier a falecer, você está devendo. Você não vai entrar no céu porque você está devendo. Às vezes você está devendo um perdão, você está devendo uma confissão de pecado, às vezes você está devendo algo grave que você fez, ao teu espírito e a tua consciência te acusa. Então faça essa declaração, que como esse homem fez, não é por conta da igreja, não é por conta do ministério, não é por conta da esposa ou do esposo, é por conta de Cristo. É pelo temor do Senhor que nós estamos estudando em Provérbios, é por temor a Ele que nós fazemos tudo isso, não é por outra situação. E que Deus ainda tenha graça, que nós tenhamos ainda chance de fazer isso e não venhamos morrer em pecado. Porque esse é o triste. Você passar, imagina, irmãos, 40 anos escrevendo sobre Jesus, pregando sobre Jesus, vendo milagres sobre Deus, e aí você perde a salvação. Então vamos continuar aqui para finalizar do 13 ao 18. Aí ele vai falar sobre a segunda mesa, que é: a mulher insensata é alvoroçadora, é tola e ignorante. Assenta-se em uma cadeira à porta da sua casa, nas partes altas da cidade. E aí, já explicando sobre isso, ele fala que a mulher insensata é semelhante à mulher alheia, de Provérbios 7. É notável o número de vezes que o Espírito Santo faz comparação entre a infidelidade e o adultério. Versículo 15. Para chamar os que passam pelo caminho, os que vão pelos seus caminhos direitos, dizendo: qualquer um que seja simples, venha para cá. Os faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido em oculto é suave e agradável. 18. Mas não sabem que ali estão os mortos e que os convidados dela estão nas profundezas do inferno. Explicando sobre isso, ele fala: assim como o Espírito Santo envia os seus mensageiros e eles clamam nas alturas da cidade, eles pregam o evangelho, aqueles que são promotores da falsa doutrina também utilizam das mesmas alturas. O simples do versículo 4 é chamado pelo Espírito Santo, mas aqui nessa mesa, o simples também é chamado pela mulher alheia. 17. O último clamor da sabedoria é: deixai os imprudentes e vivei. O último clamor da mulher alheia é que as águas roubadas são doces. Então ela vem fazendo um engano, uma promessa de que é agradável você estar ali com ela, é doce, o que ela faz. E por último, a conclusão de toda a falsa doutrina propagada pelos falsos apóstolos, da qual a mulher alheia é um símbolo. Isso significa ela é a morte espiritual. Agora que é o segundo banquete, Sim. Nós tivemos o banquete da sabedoria, agora temos aqui o banquete da insensatez. E esse banquete da insensatez, ela é comparada a uma mulher alheia, como uma mulher adulta, uma mulher infiel. E é interessante que do capítulo 2 ali até o 9, é falado praticamente em todos os capítulos sobre a mulher adulta no sentido da infidelidade. E sobre o perigo do adultério, E esse banquete, você fala que ele é sedutor. Ele é sedutor e ela clama em alta voz, porque ela é de aparência, no capítulo que nós lemos ontem. A sabedoria ela também clama para convidar a todos para ser sábio. E a insensatez também, a falta do juízo, ele também tem essa aparência de que é bom, fala sobre sedução que seduz, fala que ela é pura exibição, ela é pura aparência. E aí ela chama os seus convidados para o seu banquete, através das palavras e dos elogios, da enganação. Ela oferece uma água pura, porém é roubada.
ela oferece um pão e esse pão é roubado, por quê? Porque tudo que ela está oferecendo não é dela. Olha a diferença da sabedoria. A sabedoria está oferecendo o vinho que é dela, o pão que é dela, está saindo da sabedoria. O juízo, como ele é vazio, né? Ele é vazio, ele oferece o que não é dele. Então, assim, não presta. Parece bom, que é água doce, né? Uma água que vai te saciar, uma água que vai te acalmar, mas ela não é dela. O princípio não é dela, a base não é dela. Então, esse banquete, né, que ele é comparado à mulher da infidelidade, que começa bem, que começa com palavras, que começa com sensação boa, começa com acolhimento, né, começa assim, olha, eu nunca tive essa sensação, ninguém nunca me tratou assim, ninguém nunca falou comigo desse jeito, mas a Bíblia fala que por fim é sepultura, é morte espiritual. E aí está tendo um exemplo que eu citei, eu até coloquei aí no comentário o nome do pastor, né, para nós, ore pela família dele, pelo ministério dele. Você vê, foi tudo palavras, foi começando, foi indo, e o tempo vai passando, irmão, como uma teia de aranha, e aí deixa marcas. Deixa, por mais que haja perdão, existem as marcas que vão ficar. Porque aqui está dizendo no versículo 18, assim, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão na profundeza da sepultura. Por quê? Porque existe uma morte. Eles mesmos convidados não sabem que estão mortos. Eles estão mortos espiritualmente e eles mesmos não sabem. Eles estão tão inércios ao que está acontecendo que eles estão mortos sem saber. Eles estão tão vazios, estão mortos. Você imagina, você está morto espiritual e acha que está vivo. Por quê? Porque não está acontecendo nada, né? Está muito bem escondido. Porque a vida do pecado, ela é assim. Você pensa assim, não, ninguém ficou sabendo. Comecei e terminei, ninguém nem ficou sabendo. Você não sabe que você está morto. E morto não sente nada. É por isso que vai para a casa de Deus, é por isso que ora. Não sei, o pecado não deixa você sentir. Ele não deixa, porque ele te mata espiritualmente. E qual é a função do morto? Não sentir nada. Ele não sente emoção, ele não sente nada, ele está totalmente anestesiado pelo pecado. Não sente arrependimento, não sente dor. Não sente nada. Então o que o Espírito Santo faz? Ele traz o arrependimento, ele traz o peso na consciência, ele traz tudo. Porque quando você tem isso, é sinal que você está vivo. É sinal que você está vivo. Agora, a partir do momento que tudo isso para e que você não se preocupa mais com o que Deus vai, o que o Espírito Santo vai achar, o seu compromisso com Deus, quando você joga, aí você já está morto. Aí você já participou do banquete, já se deliciou com a água que é roubada, o pão que é roubado. Então, ainda que você tem vida. Isso lembra muito o Adão e Eva, né? A serpente vem com as palavras de engano, vem com as promessas, eles pegam ali o fruto, os dois comem do fruto, mas eles não sentem instantaneamente, eles sentem o peso do pecado, mas eles falam com Deus como se eles estivessem vivos. Eles só percebem que eles perderam vínculo com a expulsão mesmo do Jardim do Éden, porque eles fazem tudo e quando eles vê, eles já estão mortos. Né? E por que é importante o temor do Senhor? Porque por mais que você caia, o temor do Senhor, ele te traz um confronto. É por isso que a gente fala muito da exortação. Exortação, irmão, não é você ser justiceiro. Tá? Tem gente que ele é justiceiro da igreja. Ele quer tirar todos os errados para fora. Não, você não é justiceiro. A igreja não precisa de advogado. Ela já tem um advogado que é Jesus. Tá? Ela não precisa de você ser o justiceiro, limpador, e do zelador espiritual que vai limpar toda a sujeira, vai todo mundo embora, só você vai ficar. Então, assim, não é assim. Agora, a exortação, ela vem através, por isso que quando foi falado, quando é o Espírito Santo, qual a diferença quando é o Espírito Santo que está te exortando? Porque tu não tem saída. Primeiro você não vai falar que não é você, ele te constrange de uma maneira tão grande que você confessa até os detalhes. E essa é a intenção de confessar para vir arrependimento. Quando você está morto, você não sente esse arrependimento. Você não sente nada. Você põe a culpa no outro. E nós falamos muito sobre isso. Que quando a pessoa ela cai, nunca ela. Foi a roupa do outro, foi porque o outro ligou, foi porque o outro deu a oportunidade, foi porque o outro. Nunca é. Mas só que quando o Espírito Santo vem nos corrigir, ele corrige o que você fez. Você abriu o caminho, você abriu o espaço, você abriu a oportunidade. O inimigo vem porque o inimigo não tem dó de mim, não tem dó de você. Ele não tem dó nenhuma. E quanto maior o ministério que você tem, maior o dom que o Espírito Santo te usa, irmão, no sentido assim de estar bem à vista, mais prazer ele tem de derrubar.
É como a árvore. Você imagina uma árvore, tem fruto que é pequenininho, né? Se ele cair, parece que nem barulho ele faz. Mas se você pegar uma manga daquele jeito, se você derrubar ela, já viu o barulho que ela faz? É um barulho diferente. É tudo fruto, vindo da mesma árvore, mas com proporções diferentes. Então você que é obreiro, você quer ser muito usado da parte de Deus, saiba também que você vai ser um alvo maior, porque a sua queda faz barulho. E aí, como é que você se protege disso? O temor do Senhor vem te fazer você muito pequeno. Ele te faz muito pequeno. Eu estava vendo hoje o nome do pastor, que eu não sei onde é que eu botei meu caderno, eu anotei o nome do pastor, que ele trouxe um dado que eu achei muito importante, que 78, eles fizeram uma pesquisa entre os pastores aqui no Brasil, das principais denominações, tanto a Assembleia de Deus, Batista, de todas as denominações. 78% dos pastores estão com depressão, tanto escondida como generalizada, no sentido de que peso ministerial, né, cobrança. E qual é uma base que ele percebeu nessa pesquisa? Acho que o Marcelo parece, se eu não me engano, o nome do pastor não estiver errado. E aí ele falando que qual é dos pastores que estão com depressão, 78%. Não, dos que estão com depressão, 78% deles que foram, a depressão deles começaram, você sabe por quê? Porque eles estavam se fazendo fortes para as pessoas. Eles não tinham amigos para poder falar das suas fraquezas, para poder desabafar, porque ele é pastor, você não pode mostrar fraqueza, você é o Superman, entendeu? Você não pode sangrar, porque senão os tubarões vêm. E aí ele mostrava a família linda reunida, né? Nós falamos disso ontem, a família Margarina, todo mundo lindo, os filhos são exemplo, a esposa é exemplo, o marido é exemplo. E aí você bancar isso por muito tempo, né? Te afligir a eles de uma maneira que os que sobrevivem ficam doentes. Tem os que se suicidam, tem outros que largam o ministério para nunca mais voltar. Aí você pode estar pensando assim, mas pastor, essas pessoas têm o Espírito Santo de Deus? Tem. Mas o que acontece? O seu eu, a sua pessoa, tem que entender que você tem que ser dependente de Deus. E como dependente, você precisa ser cuidado. Você tem que ser cuidado do seu obreiro. Você que cuida, você tem que ser cuidado. Você tem que se cuidar, você tem que orar, você tem que ter uma vida de intimidade com Deus. Você não tem que se colocar numa posição que Deus não está te colocando, que essa posição é de Deus. A igreja tem um marido, é Jesus. Você não é o marido da igreja. Então, existem responsabilidades que é do marido. Quem protege é o marido, quem sustenta é o marido, quem disciplina é o marido. Aí a gente se põe nessa posição. A gente se põe nessa posição que não, quem sustenta é eu, quem disciplina é eu, quem toma conta é eu, quem tem que fazer eu tenho que fazer tudo, eu tenho que resolver tudo, eu sou dono de tudo, eu sou dono das coisas. Aí você se adoece, porque você está fazendo um papel que não é seu. Quando a Bíblia fala sobre infidelidade da mulher adúltera, por quê? Porque ela entra no caminho da insensatez, é no caminho onde ele está vazio, onde há espaço. E essa infidelidade, ela não é só uma infidelidade de casamento, ela também se torna uma infidelidade com Deus. Você se torna infiel ao Senhor a partir do momento em que você quer tomar o lugar dele. Não, Senhor, eu resolvo tudo, eu faço tudo, eu dou conta de tudo, entendeu? Eu não preciso de ajuda, eu consigo, eu dou conta porque eu estou aqui há 20 anos, há 30 anos, eu sempre dei conta, vou continuar dando conta. Aí nisso você vai deixando família para trás, você está deixando filhos para trás, você está deixando a sua saúde para trás, você está deixando a sua vida com Deus, porque muitos desses pastores dessa pesquisa, eles não tinham vida com Deus mais. Eles estavam tão ocupados com a obra, não sobrava tempo com Deus. Administrativa que acaba o vínculo, né, com Deus. É insustentável, irmãos, quando a gente começa a se importar mais com a aparência de parecer ser, você acaba não sendo. Isso é natural. Isso é natural, por exemplo, de qualquer profissão, qualquer trabalho que você venha ter. Isso é natural dentro de casa, né? As mulheres que tomam por responsabilidade serem as mulheres perfeitas. Eu vou trabalhar, entendeu? Eu vou ser líder na igreja, eu vou ser mãe em casa, eu vou fazer a comida e eu vou limpar a casa. Esse trabalho todo, ele se torna insustentável. Você acaba virando uma mulher com depressão, uma mulher que não dá conta das coisas, uma mulher que está enganando os outros de que você dá conta, enganando você mesma. É um engano. Então, assim, o triste que eu vejo nessa história toda é que esse engano que o inimigo faz dentro da igreja, ele é um engano muito sutil, porque ele começa com a desculpa de que você está fazendo isso para Deus, de que Deus pede isso de você. Deus precisa, né? Deus precisa disso de você.
Só que quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ler o que é Deus de verdade, aí Deus, você pega ali Jó, e Deus vira para você e fala bem assim, olha, eu não precisei de você para fazer o céu, eu não precisei de você para fazer a terra, eu não precisei de você para nada, eu não precisei do seu sangue, né? O meu filho veio, morreu na cruz por você, e eu não preciso de você para nada. Se você não quiser fazer, eu uso as pedras, eu uso o burro, eu uso quem tiver, eu uso até mesmo quem não está em Cristo, porque para aclamar ali e falar sobre a palavra. Então, esse engano, ele é tão sutil que você se convence de que Deus precisa. Ah, Bárbara, mas você e a pastora Nayara tem uma visão muito conto de fadas, né? Como é que uma igreja vai ser se o pastor não for assim? Irmãos, uma igreja que ora, uma igreja que as pessoas buscam o Espírito Santo, que tem dons entre a igreja, e aí não é um dom, são várias pessoas. Uma igreja que tem pessoas que servem a Cristo, essa igreja ela não fecha porque o pastor viajou. Essa igreja não fica parada sem orar porque a líder não chegou para orar. Essa igreja, as senhoras não vão parar de fazer culto no lar porque não tem o bolo e o café para comer, não tem o caldo para fazer. Não, por quê? Porque a sede da presença de Deus, ela é tão forte que não importa quem está fazendo. Para nós aqui, não importa se é a Nayara que está fazendo a live ou se sou eu que estou fazendo a live. Contanto que tenha alguém aqui falando da palavra do Senhor para você, nós ficamos felizes e glorificamos. Nós vamos para o culto, a pastora Nayara fica exuberante quando ela está pregando, entendeu? Quando ela tem a oportunidade de sentar, ouvir a palavra. É porque ela não gosta de servir? Não. É porque ela é um ser humano. É porque eu sou um ser humano. Quando eu vou para um culto e eu ouço uma palavra, é porque eu preciso buscar a presença de Deus. Então as pessoas acham que quem prega só vai para a igreja se for pregar, quem vai dar estudo só vai se for para estudar, quem vai orar só vai se for orar. Não, você é um ser humano. Todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. Então o que nós queremos é que a igreja ela volte à essência de não ter um cabeça ser humano. Não é um pastor, não é uma pastora que está lá com a foto na placa. Não. É todos querendo a presença de Deus, é o Espírito Santo ali naquele lugar. E quando começa a se mover dentro da igreja, ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, porque ninguém sabe nada. É o que a palavra nos ensina. Quando nós estudamos a Bíblia, nós chegamos nisso. Nós falamos, meu irmão, nós não sabemos nada, entendeu? Jesus, por misericórdia, hoje, se ele quiser, ele fala. E se ele não quiser também, pode chegar o dia que nós vamos chegar aqui e falar, então, irmãos, a gente só vai ler um capítulo, entendeu? Porque hoje Deus não quer falar nada, então a gente só vai ouvir e vai sair. E assim, é a humildade que o Evangelho traz. E aí, Provérbios, ele vem muito falando isso. Né? Ontem nós falamos, a arrogância, o orgulho, a soberba, são as palavras enganosas que a mulher adúltera traz, que a mulher alheia traz, que esse capítulo fala, chama assim, que ela traz para o banquete dela, é isso. Ela vai massageando o seu ego até você ficar confortável acreditando que você pode. Eu fiz isso porque eu posso, entendeu? Eu posso e Deus sabe disso, entendeu? Que eu não dou conta de viver sem, então eu posso. Não, nós não podemos nada. Se não tiver na Bíblia, se não foi o que Deus ensinou, você não pode nada e eu não posso nada, porque a casa tem dono. Não é você, não sou eu, não é a Nayara, é Deus. A igreja tem um dono, é Ele. E isso é importante, por quê? Porque nós, como escola bíblica, nós entendemos, né, que o Espírito Santo ele atua com os dons ainda hoje. São posicionamento base nosso. Então, todos que estão na casa dos Adobe aqui, a única exigência que nós temos, primeiro, é que você creia em Deus, que você creia que o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo do passado, é o mesmo hoje. Então, nós cremos assim. Então, por crermos assim, nós entendemos uma dependência total dele. Total. Não existe obra, irmão, sem o Espírito Santo, não existe obra se ele não trazer os dons em evidência. Não tem como, porque senão vira uma empresa, vira um condomínio, um síndico tomando conta. Então, assim, tem que ter uma diferença. E a grande diferença que se tem é o espiritual que faz. Porque o organizacional, você aprende a fazer. Você aprende a como dirigir o culto, a como fazer toda aquela liturgia. De tanto você, talvez, ver, você acaba aprendendo. Então, não é uma coisa humana. Não tem que ser uma coisa humana.
tem que ter um diferencial. E é esse diferencial que o inimigo ataca. A infidelidade que o inimigo traz nos dias de hoje é fazer com que ele nos faça pensar que o nosso lado humano é suficiente. Ou seja, você passou na faculdade, você estudou ali para você ser um homem, é suficiente. Você pegou todo o conhecimento humano, é suficiente. Você, eu não preciso porque tem a irmã que ora, é suficiente. Isso é uma infidelidade. Por quê? Porque você está descumprindo o principal princípio que tem. É você colocar Deus em primeiro em todas as coisas. Então é Deus acima de tudo, da sua vida, do seu ministério. Mas tem como eu ter um ministério sentado na frente? Tem. Hoje, você fala bonito, você tem uma oratória boa, as pessoas te convidam para pregar. Antes você tinha que ter uma vida com Deus, hoje não precisa. Hoje isso não é mais necessário. Só que é isso que faz a diferença. E é por isso que por que isso faz a diferença? É como eu falei, é quando se tem a repreensão. Porque qual é a diferença de uma igreja de 30 anos atrás para de hoje? Primeiro que você não via tantos escândalos assim. Você não tinha tanto, talvez porque não se tinha tanto papel de proporção. Hoje você fica sabendo de coisa lá do outro lado do mundo. Antigamente os meus avós não tinham acesso. Né? Eles não tinham esse acesso que nós temos hoje. Mas qual a diferença? Que quando existia uma situação como, por exemplo, desse pastor que nós citamos, a igreja acolhia ele, acolhia a esposa, exortava ele sim, disciplinava ele, porque não é que ele não é um membro comum, da sua responsabilidade, nós não estamos falando do novo convertido, né? Mas a igreja o acolhia e o tratava para quê? Para, se Deus quiser, trazê-lo de volta. Se não, ele ainda é o corpo do Senhor. Qual é a diferença de hoje? As pessoas querem trazer o outro por causa do dom, sem Deus tratar ele primeiro, sem ele disciplinar. Por quê? Porque eu preciso da Bárbara não tá. Eu tenho a necessidade, a dependência da Bárbara não tá. Então eu tenho que ter a Bárbara lá. Então eu pensei, por isso que quando se a Bárbara cair, a gente nunca vai ficar sabendo. Por que tu não pode ficar sabendo? Porque nós vamos perder a Bárbara lá. E esse é o mal, você sabe por quê? Porque naquela época de antes, irmão, se um pastor tivesse essa situação e ele tivesse que cair, a igreja continua. A obra continuava. Hoje a igreja fecha. E tem uma observação, né, Nayara, dessa igreja de 30 anos atrás, como você tinha essa pregação, essa crença, essa fé muito forte no Espírito Santo. Tinha pessoas com dom dentro da igreja que não esperava a pessoa passar anos nesse pecado. Quando acontecia, Deus logo revelava, escancarava, era na frente de todo mundo mesmo, entendeu? Falava, a pessoa se arrependia ali na frente de todo mundo e ela era consertada. Tinha esse tempo dela ser consertada, porque tinha várias outras pessoas com dom para seguir, para pregar, como a pastora Ana está falando. Tinha outras pessoas para substituir. Aquela pessoa não era a cara da igreja. Tinha todo mundo, uma equipe. A equipe era a igreja e não uma pessoa. Então, como é que você sabe que você é o produto da igreja? É assim, o que acontece se você sair? Faça essa pergunta. O que vai acontecer se o Senhor pedir para você sair por um ano? Ah, mas o Senhor não vai pedir isso. Por quê? Porque a igreja vai fechar? Porque você não vai conseguir servir ao Senhor? Né? Porque tem pessoas, irmão, que o oxigênio dele é a exposição. Ele tem que estar, se ele for no culto, se você não der oportunidade para ele, ele fica com raiva de você. Porque ele tem que ser exposto. E aí eu falo mesmo, quem me conhece sabe que isso aqui não é orgulho, não. Eu falo mesmo, se eu for no culto, não vem me dar oportunidade. Ó, o pregador está aqui, mas eu vou dar oportunidade para o pastor. Você deixa o irmão que você convidou. Sim. Por quê? Porque somos membros, irmão, de um reino. De um reino. Entendeu? Então, mas só que tem pessoas que, por um ensino errado, não, mas eu sou pregador, eu sou no culto, você tem que me anunciar, entendeu? Você tem que me anunciar. Não falou meu nome. Você não falou meu nome. Ó, já teve pessoas que eu fui ministrar, a irmã ficou com raiva porque eu não colocaram a foto dela no cartaz, porque ela era uma das cantoras oficiais. Irmã, não me deram a honra. Irmã, olha que bobagem. Eu falei, que falta de questão é essa que você tem? Não, botou a foto de todo mundo e não botou o meu, e a irmã não louvou. Olha, irmão, você deixar de glorificar ao Senhor, porque você não foi exposto. Então, a partir do momento em que você quer ser exposto, é o seu rosto que tem que estar lá, você tem que repensar, assim, porque isso é uma infidelidade com Deus, porque quem tem que ser mostrado é o Senhor. Foi João Batista que falou, eu tenho que diminuir para que ele cresça, porque não pode crescer dois, é só um. Então, a gente tem que decidir. Então, faça essa reflexão hoje.
você que serve ao Senhor, você que tem um ministério que é você exposto, o que acontece se o Senhor te tirar dessa exposição? O que acontece? Primeiro que a igreja vai achar que você está em pecado. Primeira coisa que vai acontecer. Está saindo porque está em pecado. Não, tem vezes que o Senhor põe você para aprender mais, para você ter tempo mais para você estudar, para você orar, para você ter tempo mais para sua família, para você ter tempo mais para seus filhos, para você ter tempo para você ter um momento mais de oração, um momento mais privado. Mas o que acontece se o Senhor tirar a exposição de você? Será que a igreja caminha? Os irmãos caminham? As pessoas continuam? Se a sua resposta é não, então prepare obreiros para ficar no seu lugar, porque você não é insubstituível. Então, eu e você não somos insubstituíveis. A Casa de Zadok tem um projeto com jovens, porque eu não sou eterna. Não vou ser Matusalém, não vou viver 900 anos. Nós não vamos estar aqui para sempre. Mas a palavra de Deus, ela permanece. Nós não. Você não vai ser mãe para sempre. Então, faça com que os seus filhos, que eles conheçam o Senhor. Que eles não dependam, irmão, de uma instituição para conhecer Deus. Faça você este caminho. Faça você o caminho para que as pessoas conheçam o Senhor. Isso é muito necessário, irmão, porque isso faz parte da sabedoria de Deus. Isso faz parte do temor do Senhor. Quando você teme ao Senhor, você se submete a Ele. Você é submisso à vontade dEle. Você quer viver para o agradá-lo. Você quer viver para fazer com que você agrade ao Senhor. E muitas das vezes, para você agradar ao Senhor, você vai ter que se desagradar. Eu vou aqui dar um exemplo pessoal, como a Bárbara falou, a gente fala de nós, não fala dos outros não. Teve um período meu ministerial, irmão, eu tenho 37 anos, eu prego desde os 15, né? Então assim, chegou um período em que a minha agenda de compromisso era, eu só não pregava na segunda e no dia de culto da minha igreja. Mas sábado, tinha vezes que eu ia, pregava de tarde, aí eu saía do compromisso da tarde, eu ia, só chegava em casa, tomava um banho, ia pro de noite, saía do de noite, ia para vigília, saía da vigília, ia para a escola dominical. É assim, irmão, emendado mesmo, para a escola dominical. Terminava a escola dominical, tinha o evangelismo dos jovens. Eu vim em casa, eu trocava de roupa, eu voltava, porque 4 horas tinha o ensaio dos jovens, e de lá mesmo eu já ficava. Então assim, por quê? Primeiro porque eu era jovem, né, irmão? Então, não tinha uma vida de casado, então eu poderia ter todo esse tempo. Mas só que chegou uma hora, que o Senhor falou para mim que era para eu parar com isso tudo, e ficar 3 meses dentro do quarto só orando. Quando o Senhor falou isso comigo, eu falei assim, passo 3 meses, tranquilo. Aquilo ali para mim parecia a morte. Por quê? Porque eu estava tão acostumada de ir para um lado e para o outro, essa exposição para um lado e para o outro, era isso, era aquilo, era aquilo, que quando eu fiquei dentro do quarto, eu fiquei assim, Senhor, eu vou fazer o quê nesses 3 meses? Eu vou para o culto na minha igreja quando tiver, os dias que não tiver, eu vou ficar fazendo o quê? Eu falei assim, eu vou ficar assistindo televisão? Eu vou assistir seriado? Eu vou fazer uma... Aí eu comecei, no primeiro mês eu fiz tudo isso. Até o Senhor vir falar comigo assim, por que você não está continuando a estudar a Bíblia, a orar? Ah, Senhor, porque eu não estou pregando, eu não estou naquela correria, eu achei que não existia a necessidade. Na verdade, o Senhor botou um espelho para mim, para falar assim, olha, você está servindo o ministério, não é eu. Você está servindo o ministério seu, não eu. Porque o ministério parou, mas e eu, o Senhor? Eu estou aqui. Cadê a sua oração de madrugada? Cadê o seu evangelismo? Cadê a sua disposição de ler a Bíblia? Cadê o seu jejum? É porque o ministério não precisa mais ser cada um relacionamento. Aí eu percebi, irmão, que eu estava servindo o ministério. Eu não estava servindo mais o Senhor. Porque quando você está servindo o Senhor, você não precisa de agenda, você não precisa de a igreja estar em congresso, você não precisa de nada disso. Nada, nada, nada. E quando isso é tirado de você, e quando isso é pausado na sua vida, você não morre. Você não morre por causa disso. Você morre se o Senhor sair da sua vida. Porque tem pessoas que têm tudo isso, tem uma agenda cheia, mas ele não tem mais a presença de Deus. E ele vive como se tivesse tudo bem. E não pode. Eu sei que o Senhor está falando com alguém através dessa live. Quem é que você tem de servir? Você tem sentado no banquete de quem? Será que é o banquete do serviço? Ah, não, eu vou servir, eu vou servir, eu vou servir. E se o Senhor tirar isso de você? E se o Senhor mandar você pausar isso? Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Nós oramos para pessoas que o Senhor falou assim, entrega o ministério, o departamento que você tem para outra pessoa, a pessoa fica de cama. A pessoa não fica de cama porque o Senhor está dando o departamento que ela lutou com unhas e dentes, entendeu? E vai entregar de mão beijada para outra. É um absurdo o Senhor pedir isso, irmão, a obra é dele. Não é sua, não é minha. E nós tivemos isso na Escola Bíblica Casa. Eu comecei a Escola Bíblica Casa de Zadok.
E o Senhor falou para mim, não é você que vai administrar. Entregue a administração para a Bárbara. Eu poderia falar, Senhor, quando eu comecei a Bárbara, nem aqui estava. É dele, irmãos. É do Senhor. E a hora que ele falar, Nayara, já deu, vou te aposentar, vou botar você para fazer. Eu tenho que sair. Porque é dele, é do Senhor. Então, o temor do Senhor é isso. É o Senhor chegar e falar para você, assim, olha, você tem que servir a mim. Não é o seu ofício que você tem. O ofício você faz por amor, por dedicação e por responsabilidade. Mas é por amor ao Senhor. E como é que o Senhor prova o nosso amor mesmo? Por Ele. É quando o Senhor fala assim, sai, põe outro no seu lugar. Tira um tempo, prepara outra pessoa para ficar no seu lugar. Aí você descobre, irmão, que a gente não ama tanto a Deus assim. A gente ama o ministério. Então, faça essa reflexão hoje. Faça essa reflexão, porque eu sei que Deus está falando com alguém. Faça essa reflexão. Você tá servindo ao ministério, porque o ministério pode ser tirado. O Senhor pode mandar você parar. Olha, vai para sua casa. Não, Senhor, a sua obra tem que continuar. A nossa obra é obedecer ao Senhor. Às vezes, irmão, o seu filho está precisando de você dentro de sua casa. O seu esposo está precisando de você dentro de casa. A sua esposa está precisando de você dentro de casa. Nós conhecemos muitas mulheres de pastores, irmão. Não é uma e duas que eu e a Bárbara conhecem, não. Nós conhecemos muitas mulheres de pastores. E elas estão morrendo. Morrendo. Do lado do homem de Deus que está cuidando de várias ovelhas, e a esposa está morrendo. Ela está morrendo porque ela não está sendo vista. Então, pergunta para o Senhor, Senhor, eu estou te servindo? Porque servir, você serve ao Senhor e pessoas. Mas se as pessoas estão tomando você de Deus, está errado. Se as pessoas estão tomando o tempo de você buscar ao Senhor, está errado. Pastor, qual foi a última vez que você fez um jejum pela sua vida? Pela sua vida com Deus? Qual foi a última vez que você sentou para ler a Bíblia? Não porque você tinha que dar uma saudação, não porque você tinha que pregar, não porque se você for no culto, os irmãos vão te dar o oportunidade, você não quer passar vergonha, não. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para você falar, Deus, fala comigo. Deus, o que eu preciso aprender de ti hoje? Qual foi a última vez? Faça essa reflexão, porque isso sim é buscar sabedoria da parte de Deus. É importante deixar bem claro, tá, irmãos, que nós não estamos falando aqui para você deixar a sua igreja, para você deixar o ministério. Imprudentemente eu vou dormir, entendeu? Eu vou acordar e amanhã eu vou falar que não faço mais parte. Não, isso é irresponsabilidade. O que nós estamos falando aqui é para que você ore, apresente a Deus se o lugar que você está é o lugar que Deus quer que você esteja. Então, tem um exercício que a psicologia, né, ela pede muito quando você vai fazer terapia, para você poder sair sozinha, né, ir ao cinema, ir fazer um lanche, e você sai sozinha para você curtir você mesma, a sua presença ali. E isso que a pastora Nayara está falando, fica muito evidente, o exemplo que ela deu. Eu ficar 3 meses sem pregar. Eu louvar a Deus porque eu quero louvar. Eu fazer uma pregação para mim mesma porque eu quero fazer um estudo bíblico para que Deus fale comigo. Então, esse é o exercício. É você obreiro da casa do Senhor, você que congrega na igreja já há muitos anos. Quanto tempo que tem que você não tira um dia para você com Deus? Sem responsabilidade, sem os outros, sem mostrar para ninguém, sem postar, sem filmar, sem nada, você e Deus. E aí você se pergunta, Deus, é aqui que o Senhor quer que eu esteja? Porque se não for, o Senhor me ajuda, me mostra alguém que fique no meu lugar, né? Ou alguém que ande junto comigo. Hoje nós temos esse privilégio aqui na escola bíblica, né? Nós somos exemplo disso, que durante muito tempo a pastora Nayara andou só. Hoje vocês vão me ver em tudo quanto é lugar com ela, onde ela vai eu vou junto, entendeu? Por quê? Porque é um privilégio, eu andei só muitas vezes, em muitos ministérios eu andei só. E aí Deus fez essa junção, essa graça de não nos deixar mais andar só, de nós termos apoio. Então é o que nós desejamos para você, que você tenha pessoas, que você tenha apoio, que você possa parar para ouvir Deus, que você possa renovar a sua aliança. Então nós vamos orar hoje por isso, por esse renovo, que Deus possa renovar a sua vida, renovar a sua aliança, que Deus possa renovar o primeiro amor. Né? Você lembra quando você se converteu, que você era apaixonado pela presença de Deus? Você queria ir para uma manhã com Deus, você queria ir para um círculo de oração, você queria ir para o culto, não para estar lá por conta das pessoas, mas porque você queria ouvir a voz de Deus, você queria ver Deus falando, você queria ver as almas aceitando Jesus. Foi até uma reflexão que nós fizemos essa semana juntos, e a Nayara falando assim, nossa, Nayara, cada vez que a gente vai nas igrejas hoje, cada vez menos a gente vê pessoas aceitando Jesus.
Não tem mais o fazer o apelo, né, ter a paciência de ouvir as pessoas aceitar Jesus, né, de se emocionar porque alguém aceitou Jesus. Parece que hoje você aceita Jesus, irmão, aceitou Jesus? 3 tapinhas, tchau e beijo, entendeu? Não tem mais aquele amor, aquela paixão acesa. Mas isso não foi Deus que mudou, irmãos. Isso foi nós que mudamos. Nós mudamos com Deus. Então nós estamos hoje para orar por isso, para que Deus renove a igreja, renove as nossas forças e que Deus possa fazer se mover no nosso coração. Amém? Então vamos orar. Amém? Se você que está nos ouvindo aí deseja renovar a sua aliança, renovar o seu compromisso com o Senhor, você que durante essa live você refletiu e falou assim: Senhor, eu preciso voltar a amar, a te amar de novo, a te amar de verdade. Se você sentir, se você quiser colocar aí, olha, eu quero, você pode colocar no comentário. Mas se você não quiser colocar no comentário, mas reconhecer no seu coração, fala assim: Senhor, eu quero voltar a te amar de novo, quero voltar a fazer por ti, por amor ao Senhor. Renova isso, renova a força, renova o amor, renova aquela chama de novo, renova o chamado de Deus na minha vida. Então peça ao Senhor, se você sentir, você pode comentar aqui: olha, eu quero, eu desejo. Nós vamos fazer uma oração por você, mas que o seu coração que deseja, não importa onde você esteja, nosso Deus vai ao encontro onde você está e renova isso, e que você possa a partir de hoje voltar a amar o Senhor, voltar a amar, para que a obra do Senhor não seja um fardo para você, mas que se torne um prazer, por mais cansativo que seja, mas que não seja mais um fardo, por causa do amor ao Senhor. Nesse momento eu vou pedir para que você feche os seus olhos, dependendo se você está no seu trabalho, se você está na rua, não importa, feche seus olhos. Deus, Pai, como nós te chamamos, obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque temos aprendido da Tua palavra. Espírito Santo, todo o mérito Tu é que entra no coração, que confronta o homem, que faz com que o homem veja os seus pecados e se arrependa. Jesus, o Teu sangue é poderoso e perdoa. É um trabalho completo. Não há mérito nenhum em nós. Nós só estamos aqui como instrumentos, mas quem faz tudo é o Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade dessas vidas que entraram nesta live, que estão ouvindo a Tua palavra, aprendendo a Tua palavra. Agora ajuda eles a aplicar a Tua palavra. Senhor, se dentre eles há alguém que deseja no seu coração renovar a aliança, aceitar o Teu nome, e está pedindo: Senhor, eu preciso voltar a Te amar, eu preciso voltar a ter essa chama, essa vontade, renova a vida deles, renova, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque a Tua palavra não são só letras, ela é poder. Paulo falou isso, não são palavras persuasivas, ela é poder de Deus, e como poder, Pai, que todo mal deve ser jogado por terra, como poder, toda a corrente que prende esse coração, que prende este chamado, que prende a vida desta pessoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, que seja quebrado pelo poder do Teu nome. O Teu nome tem autoridade no céu, o Teu nome tem autoridade na terra, meu Deus e meu Pai, debaixo da terra. Meu Deus, toda potestade, todo mal, obedece o comando da Tua voz. Então lança uma palavra, Senhor, sobre a vida desta pessoa hoje, e renova a vida dela, e renova a vida dele, Senhor, para a glória do Teu nome, para que Teu nome seja honrado e glorificado por esta grande obra que o Senhor faz. Nós cremos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, e até amanhã. Amanhã nós estamos estudando capítulo 10.